Afinal, o Lula pode ser considerado inocente? Ou a condenação dele foi anulada por uma mera formalidade, uma tecnicalidade sem importância? Eu tenho recebido muitas dúvidas genuínas, como essa aqui, de pessoas que querem entender de fato o que significou, o que ficou decidido no caso do Lula. Então, vamos lá. Para responder isso sem muito juridiquês, vamos imaginar uma situação concreta. Você, pequeno empresário, recebe uma reclamação trabalhista de um ex-empregado no valor de R$200 mil. Nela ele está te pedindo hora extra, férias, 13º, um monte de direitos que você, seja pelo motivo que for, entende indevidos. Calma, respira, diz o teu advogado, né? Entre o pedido do empregado e o teu patrimônio duramente construído, os R$200 mil que ele pleiteia, felizmente haverá o quê? Um devido processo entre esses momentos. Mediado por um terceiro, por um juiz imparcial, desinteressado, alheio aos interesses em conflitos, para justamente garantir que haja a condução íntegra do processo e um final, um provimento válido, ainda bem. Ocorre que o processo inicia e você começa a ficar confuso, para dizer o mínimo, porque o juiz começa a adotar medidas suspeitas. Logo, o juiz, profundo conhecedor daquelas leis que ele tanto estudou para passar no concurso público, que outorgou a toga, viola regras claras, básicas, para claramente lhe prejudicar, chegando inclusive, por exemplo, a usar o seu cargo de juiz para grampear o telefone do seu advogado, contra a lei, contra as decisões dos tribunais superiores. O terceiro desinteressado, que deveria ser o juiz, passa a usurpar a condição de parte para decretar medida coercitiva contra você, empresário, medida que, pasme, não havia sido solicitada nem pelo próprio empregado parte. O juiz passa a protagonizar a produção de provas para depois fundamentar a decisão com base naquela prova que ele determinou de ofício e produziu, curiosamente, tudo em favor do empregado e contra você. A essa altura, quando a sentença é anunciada, zero surpresas. O juízo dá ganho de causa ao empregado e condena você ao pagamento dos R$200 mil pleiteados. Você até recorre, mas a fase da produção probatória já passou e acaba que as teses que vão poder ser alegadas em recursos, elas têm um condão mais limitado. Então, a bem da verdade, confiando naquelas conclusões do juiz parcial, o tribunal confirma a sentença e você é obrigado a vender seus bens para pagar o que foi injustamente determinado. Tempos depois, para além da infinidade de condutas suspeitas do juiz no processo, você confirma o que estava claro há muito tempo. O juiz estava de fato de conluio com o empregado, que era seu amigo pessoal. Eles combinaram previamente, de forma ilegal, as provas que o empregado deveria juntar, as testemunhas que deveria ou não arrolar, as teses e pedidos que ele devia argumentar para o juiz conceder. Tudo estrategicamente combinado por trás dos panos, transformando o processo em um teatro simbólico. Um rito de passagem para o juiz, ao final, lhe condenar. Para arrematar, o empregado usa esses R$200 mil saído do seu rico patrimônio para fundar a sua própria empresa. E adivinha quem é o convidado especial para compor a diretoria? Isso mesmo, o amigo juizão. Fica então muito claro, a decisão do juiz estava tomada antes de o processo começar, só você bobo não sabia. Era uma jogada ensaiada com cartas marcadas para favorecer o empregado, seu amigo, e condenar você. Após anos de batalha judicial, enfim, você consegue demonstrar que o juiz estava de conluio com o empregado, agiu como parte interessada desde o início, o que violou não apenas o seu direito fundamental de ser julgado por um juiz imparcial, como comprometeu toda a validade do processo. Puderam, né, gente, com o juiz como acusador, só Deus como defensor. Ao decidir a questão, o tribunal, enfim, reconhece que aquele teatro ensaiado entre as partes não pode ser considerado um processo válido. As provas produzidas e a sentença proferida por um juiz comprovadamente interessado e beneficiado com aquela condenação não pode ter efeitos jurídicos, não pode fazer com que você disponha do seu patrimônio ou da sua liberdade, e assim o tribunal anula a condenação. Daí o empregado e o juiz desmascarado começam a espernear. Ah, mas veja bem, o tribunal ele anulou a condenação. Ele não disse que o empregador devia dinheiro ao empregado, não devia. Então ele moralmente ainda deve. O tribunal não disse, nem podia dizer. A atuação intencionalmente parcial do juiz tendencioso comprometeu a legalidade de tudo que foi produzido. Moral da história, não sobrou prova válida nem para analisar a questão. Além disso, vamos combinar, né, gente? Se você fosse mesmo o devedor daquela quantia ao empregado, ele não precisaria ter feito tanta maracutaia legal para te condenar, né? E aí? Qual é a tua opinião? Ser condenado por um juiz reconhecidamente parcial soa como uma mera formalidade para você? Então, respondendo à nossa pergunta inicial, me parece que o direito de ser julgado por um juiz imparcial não é uma mera formalidade. Ao contrário, é um pressuposto civilizatório básico de validade do processo, para que ninguém possa ser condenado por alguém que é amigo ou inimigo da parte.
Por isso, o Supremo, além de outras violações de natureza formal, reconheceu a parcialidade do então juiz Sérgio Moro e anulou o processo em razão da violação ao devido processo legal e à imparcialidade. Aí você vai me dizer, mas o tio do Zap me disse que o STF, aquele que era aplaudido quando determinou a prisão do Lula por 580 dias, agora está subitamente comprado para favorecer o Lula e prejudicar o Bolsonaro. Ok, teoria da conspiração, tudo bem. Ainda assim, o STF não foi o único a reconhecer isso. O Comitê da Interpol, aquela organização internacional de polícia criminal, aquela mundialmente conhecida, desde 2018, ela já proferiu um relatório concluindo que havia fundadas suspeitas de atuação parcial do juiz Sérgio Moro, razão pela qual ela, inclusive, excluiu pessoas do rol de procurados internacionalmente porque foi entendido que elas foram condenadas ilegalmente. Igualmente, a Organização das Nações Unidas entendeu que a condenação do Lula comprometeu a validade do processo de fachada conduzido por juiz Sérgio Moro e resultou em uma condenação ilegal. O STF, a Interpol, a ONU, o mundo inteiro está conspirando a favor do Lula? Ou será que é você que tem que parar de dar ouvido ao tio do Zap? As eleições são amanhã e o meu recado é: vote em quem quiser, mas vota de forma coerente, de forma consciente com a própria cabeça. E não menos importante, respeita o voto do coleguinha que pensa diferente de você. O Brasil precisa e a democracia, ela agradece.